Fala minha gente, tudo bem? Bora para mais um react, dessa vez sobre Pentecostais e Assembleia de Deus com o professor Gedeon Freire Alencar no Sim Pode Crer, que é um podcast que eu recomendo muito. Bora lá! Em teologia pentecostal, Opa! na minha época na Editora Vida, a gente assim sentiu muita falta quando a gente criou o selo Vida Acadêmica, foi para trazer teologia que servisse a igreja brasileira. E na verdade, porque na época, sei lá, o maior percentual era tudo direcionado para, enfim, para igrejas reformadas, para igrejas tal. E a gente Sim, desculpa, tô interrompendo, o GD nem falou ainda, Gedeon Freire Alencar, GD nem falou ainda. Mas, óbvio que era direcionado para reformado essa coisa toda. Porque, gente, quem consumia livro, quem consome livro, quem tem um tipo de escolaridade específica, tem um tipo de aprendizado durante a vida em que você pode adquirir recursos sociais, ou seja, você aprendeu a ler, aprendeu a gostar de livro, aprendeu a ter disciplina, aprendeu a fazer projeção para o futuro, um monte de coisa, a partir da sua família, do tempo que as pessoas tinham para gastar do dia com você e para compartilhar com você recursos. Cara, aprender a ser disciplinado, aprender a ler, aprender a ter gosto por livro, por leitura, só que ela vem de casa, não é uma coisa que você nasce com ela ou que a escola que faz. Tem uma questão de classe aí participando que é muito forte, tá? A classe média faz isso. E essas igrejas reformadas, pipipipopopó, já são de classe média há muito tempo, sua membresia majoritariamente de classe média, e a liderança nem se fala. Tem instituições já centenárias de teologia, de ensino superior e não sei o quê. Então, pô, tem uma senhora de uma vantagem, vamos dizer assim, e eram consumidores, né? Pra galera começar a consumir livro, ter dinheiro para gastar com livro, é recente. Agradeçam, queridos pentecostais, pelos processos que a gente vivenciou aí de facilitação de crédito, tá? Algum governo fez isso, não necessariamente é a melhor coisa do mundo, mas ajudou pra caramba. E aí as igrejas também têm que agradecer. Mas foi mal. Vamos lá. Comentário à parte, quero ouvir o Gedeon. selecionou uma série de teologia pentecostal, tudo. Bom. Como que funciona? Hoje já existe, vamos dizer, um letramento maior nessa área. Hoje tem mais. Sim, foi o que eu comentei agora. Pô, teve uma mudança considerável na questão do acesso a consumo, acesso a crédito, a próprio acesso à escola, a universalização do ensino público no Brasil, básico, é dos anos 90 para cá. Isso incluiu a massa da galera. E a massa de crente é da classe trabalhadora. É pobre, preto de periferia, especialmente se for pentecostal. A massa de evangélicos é pentecostal. E é esse grupo de pentecostais que coloca o perfil da membresia evangélica como pobre, preto de periferia, mano. É esse o bagulho. Então, se teve uma melhora de condição de vida para esse grupo, especialmente das chamadas classes médias baixas, seja lá o que significa, mas dos batalhadores, que é a galera que tem 2, 3 empregos, ainda estuda, se endivida no crédito para poder ter uns negócios em casa, para poder se divertir, para poder... Essa galera ainda que é a galera que faz aí o bololô dentro das igrejas. Então, teve essa alteração social, altera também o padrão do consumo da galera, e as editoras descobriram um novo nicho, as editoras tradicionais, né? Que as pentecostais já estavam aí funcionando e seguem funcionando até hoje. Do tempo que você estudou para agora, hoje você sente... Já tem. Tem. Sim, já tem uma mudança muito grande. Só que Claro, eu preciso acabei de voltar falar. um pouco na história da Suécia, porque assim, é muito fácil. Ah, tá. História da Suécia, pra quem caiu de paraquedas aqui, provavelmente o Gedeon tá falando aqui dos fundadores da Assembleia de Deus. Esse é o negócio. Gunnar Wingre, Daniel Berg e Frida Wingre, né? Que são suecos, batistas, passam pelos Estados Unidos e vêm pro Brasil aqui pra fundar as Assembleias de Deus, pra quem não conhece essa história. Então, bora voltar pra Suécia. Sensacionista, reformado sensacionista, vê que esse deboche, diz assim, pentecostal é semi-letrado, é analfabeto e não quer estudar. Primeiro que é o seguinte, você tem um problema político aqui. Quem é que podia ter escola num ambiente de igreja do Estado? Pô, é isso. Gente, Europa, século XIX, século XX, tal. Europa, só tá a igreja ligada com o Estado, seja luterana, seja anglicana, sei lá o que lá, você só pode ter acesso aos serviços, que na verdade são direitos, mas tudo bem, os equipamentos de educação, equipamentos de saúde, para trabalhar como funcionário público, no direito, na burocracia, só pode fazer essas coisas se você for da religião certa, da religião que o Estado aceita. Senão você é posto para fora. Inclusive, se, por exemplo, no caso da perseguição a judeus, essa coisa tudo que rolou no século XIX, começo do século XX, isso está envolvido no processo, tá? Então é engraçado, por exemplo, que o pai do Karl Marx, Heinrich Marx, ele se converte
para luterano, ele é judeu, se converte para luterano para poder trabalhar, para poder ter acesso ao trabalho e para o filho também poder estudar e poder ter essa coisa toda. E tem uma mudança ali na posição social da família. Se não tivesse isso, ele não ia poder trabalhar. Então ele tinha que ser luterano. Então ele se converte, sai do judaísmo e vai para isso e tal. E isso aconteceu por muito tempo, né? Por exemplo, mais uma referência comunista. Lenin, na discussão dele sobre religião e socialismo, ele fala que o Estado não pode estar aliado à religião. E que isso tem que ser assunto, entre aspas, privado, mas não privado só do indivíduo, privado dos grupos que são religiosos da classe trabalhadora, lidam aí no seu ambiente sem se envolver com o Estado. A igreja não pode estar envolvida com o Estado não vai se envolver com a igreja. Por quê? Porque não é nem para ter na carteira de identidade, como se tinha na Rússia, de qual religião você pertence para não ter discriminação contra os trabalhadores de acordo com a religião. Pois é, minha gente. Lembrando, Lenin também vinha de tradição judaica, então tinha essa parada toda. Mas, voltando, foi mal, GD, tive que fazer esse comentário breve. Eu tive o prazer de forma bem debochada, lá na Este, no Rio Grande do Sul, dizer: a culpa foi dos luteranos, me vinguei. Ora, em qualquer espaço que você tem uma igreja do Estado, a igreja do Estado é a dona da escola. Então, os batistas, não só na Suécia, mas em diferentes outros países da Europa, em que tinha igreja do Estado, não podiam ter escola. Então, exatamente. Como é que os suecos iam ser a favor de uma coisa que eles eram proibidos de ter? Diferente dos presbiterianos, dos batistas que vêm dos Estados Unidos ou da Europa, que vêm já com escola. É outra. Segundo, você tem um problema econômico muito forte. Ora, batista e presbiteriano, que já vem de outra classe social, inclusive com dinheiro do Estado, porque é muito fácil para luterano, para presbiteriano, debochar de pentecostal que não tinha escola, porque ele tem dólar americano. Tá? Então, e é verdade! Cara, gente, essas missões que tiveram no século XIX para o Brasil e também durante o século XX, de denominações reformadas, históricas, mais tradicionais, elas vinham financiadas. Então o cara chegava aqui com salário, chegava com dinheiro para montar a igreja, chegava com... Tanto que as primeiras igrejas são sempre nos centros. A primeira igreja batista, primeira igreja presbiteriana, primeira igreja não sei o que, elas são nos centros da cidade e as outras igrejas vão chegando nas periferias. Já é uma igreja de classe média, já chega com grana, chega com missão vinda com dinheiro de missão vindo de fora, então é financiado desde fora. É completamente diferente do caso dos caras que são pentecostais e que vêm da experiência batista popular, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que aí vem sem grana, vem com uma mão na frente e outra atrás, o cara vem para ser missionário e para ser operário. Então a própria posição dele em relação a escola, a trabalho, a não sei o que lá, é completamente distinta dessa outra. A própria classe social está determinando aí o processo, né? Então, importante não esquecer dessas coisas. Isso altera muito, altera muito. E o pessoal já vem com universidade centenária, essa coisa toda diferente dos pentecostais. Assim, você tem gente muito pobre, porque eles são pobres, não são só pobres no Brasil, eles são pobres na Suécia. Né? Então, eles têm um problema econômico. E a Suécia não era bem uma potência nessa época. Século XIX, começo do século XX, é uma tristeza, uma desgraceira, é a bagaceira. País agrícola, gente com fome, gente se lascando. Se não me engano, são 4 milhões de pessoas que saem. O GD1, inclusive, nessa entrevista fala sobre isso. Que imigram para outros lugares, muitos vêm para o Brasil, muitos vão para os Estados Unidos, saem porque não tá dando para viver, cara. Sabe quando começa a melhorar? Depois da luta dos trabalhadores, que forçam o surgimento da social-democracia e de mais um monte de coisa que começa a acontecer por lá, né? Que também tem que enfrentar o comunismo, e um dos enfrentamentos é criar sistemas alternativos que adequem as coisas. Mas, bom, outra história. De todo jeito, era uma bagaceira, e a galera tá vindo de um país pobre. É pobre num país pobre. E veio pra cá. Muito grave. E depois você tem uma questão teológica muito forte. A questão da escatologia. Opa. Então é o seguinte... Por que... Escatologia, estudo do fim. Né? Então, para quem aí nunca ouviu o negócio, estudo do fim. Saber a crise final, o fim dos tempos, como é que vai ser, imaginar essas coisas a partir das profecias. Nós vamos estudar... Escatologia. Estudo dos eventos futuros. Valeu, Pava. Mas estudo do fim, propriamente, tá? Eventos futuros é no sentido de fim. Mas é isso aí, Pava. A gente está falando desse assunto de ambiente teológico, e em uma classe de da faculdade teológica eu não vou ter que sempre fazer esse tipo de... Escatologia foi legal agora. Foi. Você aprendeu mais uma palavra hoje com a gente aqui. Muito obrigado, Pava, pelos ensinamentos gerais. E aí também é muito fácil debochar desse senso escatológico de pentecostal, mas assim, esse senso escatológico não é só de pentecostal. No início do século, isso é uma coisa fundamental, inclusive nas outras denominações. Por quê?
Pô, não só nas outras denominações, na própria ciência, ou na própria certos movimentos populares e sociais e tal, que estão aterrorizados da saída da chamada Belle Époque do século XIX para a entrada do século XX, a virada de milênio. A galera tá vendo uma desgraceira, bagaceira, industrialização, comendo solta, um monte de novidade ao mesmo tempo. O pessoal fica com medo, mano. Fica com medo. E ainda chega a guerra, aí esse senso de que o mundo tá acabando. Toda virada de milênio já tem. Quem não lembra do bug do milênio, essas coisas do século XX pro século XXI. No XIX, então, tava só doideira. Imagina. Nós estamos num período entre guerras. E tem isso aí. Cara, é muito significativo lembrar uma coisa, Pavanini e Will. Na nossa cabeça, hoje você pega um avião, vai para o Rio, 40 minutos, 2 horas, 12 horas você está na Europa. O que era avião no início do século? É o gafanhoto fumegante do Apocalipse. Por quê? Pegou a referência, crente. Não era no início do século o gafanhoto que vai te pegar porque você não deu dízimo, hein? Era o avião. Era um elemento de guerra. Eu lembro da minha mãe contando, minha mãe nasceu em 15, minha mãe contando que na década de 30, ela tinha 15 anos, era adolescente, no interior do Ceará. Elas choravam quando ouviam o barulho de avião. Por quê? Porque era a guerra. O avião, elas ouviam falar que os aviões estavam... Cara, isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Imagina o pessoal no Brasil com medo da guerra na Europa. Com medo do que tá rolando, porque ouve no rádio. O rádio também é um bagulho novo aí. Ouve no rádio, vai ali no rádio que tinha no bar, ou tinha em algum lugar próximo na cidadezinha, e a galera se reúne em um determinado horário para ouvir as notícias, e vem aquela voz tenebrosa, né? Aviões derrubam mísseis e destroem metade da cidade, não sei aonde, tanques de guerra passando por milhões de pessoas morrendo, crianças órfãs, essa coisa toda. Então, pô, imagina o medo, o pavor, a imaginação do que passava na cabeça da galera sem ter visto propriamente todos esses objetos, essas coisas de míssil, bom, mas na cabeça, uou, mano, que maluquice. E além disso, nesse processo, além de ter tudo isso daí, por exemplo, se manteve por muito tempo essas imagens, a ponto de eu ter um disco de vinil quando eu era criança. Sim, eu sou de 89, existia disco de vinil. E aí tinha um disco chamado A Última Trombeta, e a gente ouvia esse bagulho e era tenebroso, era a reprodução como se fosse um rádio dizendo esse negócio, crianças desaparecidas e não sei o que lá. E, mano, as imagens, isso marca a gente, marca teu corpo, tua carne, tua história, teu cérebro, os seus neurônios estão marcados pro resto da vida com esse bagulho. Como é que você tira essa escatologia da noite pro dia? Ih, não tira. Estavam jogando bomba. Então, é um ambiente de absoluto terror. Então, parece folclórico dizer isso, que as pessoas dizem assim, você vai construir uma casa? Mas não! Você vai perder tempo, Jesus está voltando. Porque, inclusive, isso não é um problema só da guerra no primeiro período. No final do século XIX, você imaginou o que era final do século XIX? A virada. Vamos chegar no século XX. Aí, Era um negócio meio fantasmagórico, um negócio meio absurdo. E ainda mais, daí vem toda uma discussão, inclusive, do mundo ecumênico. Nos primeiros séculos, o evangelho alcançou o mundo, que o mundo da época era ali, né? Norte da Europa. do ponto de vista eurocêntrico, né, GD? Alcançou o mundo do ponto de vista eurocêntrico ali, daquele quadradinho, achou que os evangélicos alcançaram o mundo. E não, faltava muito. Mas agora esse lance da casa é legal, né? Por que você vai ter casa? Pô, Jesus tá voltando, o mundo tá acabando, tudo tá explodindo, pra ter casa pra quê? Vai estudar pra quê? Vai fazer isso aqui? Não tem motivo. Só vamos servir ao Senhor e dedicar a nossa vida aqui na igreja e enfia na igreja. Vai pra igreja, vai estudar. Cara, e isso é muito louco. Você fala, nossa, que viagem. Pra mim isso é extremamente pragmático e inteligente. Se você tá num sentido de urgência, de desespero e ainda é pobre, lascado, tem acesso a nada, um grau de insegurança tão grande, eu vou me proteger e garantir o que eu tenho. E aí nessas tem um efeito negativo negativo, um efeito positivo e não intencional, que é, por exemplo, meu avô, que foi alfabetizado nessa experiência meu avô paterno é alfabetizado nessa experiência de ir pra igreja. E aí tinha que ler a Bíblia e ele não sabia ler. E se não ler a Bíblia, não é salvo, não vai pro inferno, essa coisa toda. Então ele aprende a ler. E aí põe os filhos na escola, não é pôr o filho na escola pra estudar e incentivar certo estudo, porque pra ter uma carreira. É pra não ir pro inferno. E isso altera toda a condição social de uma família pobre, pô. Isso altera muito, muito. Ainda mais agora, pô. A escolarização, a universalização do ensino é agora, dos anos 90 pra cá, imagina. Você tá maluco, você tá maluco. Isso aí, no começo do século, altera todo mundo. Altera muito a dinâmica da vida das pessoas. Isso aí é doideira. Sul da Europa, norte da África e oeste da Ásia, né?
pedacinho ali do Mediterrâneo. E os caras dizem assim, você pega textos do final do século XIX e diz assim, agora nós temos navio, nós temos imprensa, nós temos uma infraestrutura maravilhosa e nós não alcançamos o mundo com o evangelho. E estamos chegando no século XX. Era um negócio assim, meu, desesperador. Por quê? Porque no final do século XX vem o trem, vem o telefone, vem o rádio. Então, assim, o mundo está um caos. E aí você tem toda uma ênfase escatológica gravíssima nesse espaço. Aí nós estamos lidando com gente pobre, que do grupo que eu chamo, eu sou weberiano, gosto de grupo de... Isso é um defeito que você precisa trabalhar, GD. Weberiano. Brincadeira. Grupo, tipo ideal, que eu chamo grupo PPP, pobre, preto, periférico e pentecostal. Se Jesus está perto de voltar, nós somos proibidos de ter escola, a gente não tem dinheiro para isso, por que a gente vai perder tempo estudando? Pragmático. Ademais, é o seguinte, eu faço muito em sala de aula, diz assim, qual de vocês que o avô fez faculdade? Ih, esquece. Quem é que fazia faculdade 8 décadas atrás? A elite da elite da elite. Com a cor de pele bem específica. Então é muito fácil hoje para esses babacas desses reformados sensacionistas. É por isso que eu gosto de GD. Esses babacas. É isso, cara. Assim, às vezes o pessoal é muito polido pra trocar ideia e vem um negócio desse choque, né? Mas esse polido não é um polido generalizado, não. É um polido muito específico de uma classe social, de um grupo de uma religião específica, pipipopopó. É isso aí, mano. Tem essa não. Tamo junto, GD. GD foi meu professor quando eu fiz teologia no seminário. Me influenciei muito, hein, camarada? Tamo junto. Ficaram com esse tipo de deboche contra pentecostal. Ah, pentecostal não gosta de estudar. Não, pentecostal foi proibido de estudar. E não tinha dinheiro para estudar. Sabotado. Porque pobre tinha que ir trabalhar. Agora, teologia sempre teve. Por que? Aí tem uma história que eu gosto, que eu brinquei com um texto que eu fiz 500 anos. Agora são outros 500 que eu fiz, que eu apresentei lá na Alemanha. Provavelmente é dos 500 anos da Reforma. Eu não sei quanto tempo faz, eu já... Mas provavelmente foi o texto do 500 anos da Reforma, né? Reforma Protestante. Cara, eu realmente perdi a noção do tempo, eu não sei há quantos anos foi isso. Mas GD apresentou isso aí na Alemanha. Cheio das 9 horas, o maluco aí. Se você pega a história de um homem que anda numa estrada, teve uma revelação, e depois teve uma emoção, e ao longo do tempo tem revelação, e tem sonhos com Satanás, e não sei o que, não sei. Eu sei de quem você tá falando, GD. Ah, é um pentecostal. Não, mas se você diz, é um homem branco, europeu, com doutorado em teologia, aí sim, ele é Lutero. Se você... Martinho. Tinha sonho com Satanás, tinha revelação quando andava na estrada, ficava biruleibe das ideias. Mas se hoje alguém falar isso aí, é doido, é maluco. Tô vendo vocês, viu, seus reformados. Isso não é nem um ataque, não. É simplesmente porque realmente tem muito racismo disfarçado de discussão teológica. E vamos trabalhar aí, né? Você lê a história de Lutero sem ver que é um homem branco, europeu, doutor em teologia, você vai dizer que é um pentecostal. E aí eu fiz assim, por que essa percepção do homem branco, europeu ou americano com doutorado em teologia é válida e a percepção do texto bíblico de uma mulher negra pobre da periferia não é? Por que será? Por que será? Minha gente. E agora é curioso, né? Porque o grupo que mais cresce como religião, não só no Brasil, no mundo generalizado, são os grupos de pentecostais, né? O mundo chamado cristão e sei lá o que lá, não sei que nome que a gente vai dar, o que mais cresce é o grupo de pentecostais. E aí agora é curioso que está surgindo muito reformado pentecostal, chamado Espírito Santo, parece que o Pentecoste se tornou algo interessante. E é isso aqui, novamente, não é uma crítica, você que é reformado, você que é fiel reformado, a minha crítica é essa estrutura teológica que se disfarça de racional, inteligente, culto racional, não sei o que lá, e é só racista mesmo. Muitas vezes na mão de gente que pra ser racista, pra ser canalha. E aí, quando começa a ficar interessante, dentro da disputa dos mercados, né, do nicho de mercado religioso, aí começa a chamar a atenção de pentecostal. Pô, vamos lembrar o bagulho aí, né? Vamos fazer uma revisão geral, não só criar um novo nicho. Isso é importante. Foi mal, me empolguei.
GD, fala aí da treta. Com um indivíduo numa universidade que ele veio querer disciplinar a gente por causa da questão do deboche da experiência. E eu falei isso assim, Um por recadinho que é válido a sua experiência, a sua leitura bíblica, só porque você tem erudito em grego e hebraico e é branco e europeu e macho, e mulheres pretas latino-americanas não podem ler a Bíblia? Um recadinho. Eu acho que eu sei de quem você tá falando. E talvez eu tenha feito um react já sobre esse camarada, hein? Não sei, fica aí no ar. Para você que é professor universitário que pretende convidar o Gedeon para levar na sua para fazer uma palestra lá, alguma coisa, olha, capricha no maracujina, porque Não. Pava, vamos abrir mão, vamos ser mais penteca, meu irmão. Pode largar essa tradição piedosa aí. Não, assim, é real. É que esse ar de piedade, de que não pode ter uma frase forte, que você não pode ter uma fala consistente, concisa, contundente, perdão. Ter contundente, mais firme, você usar a expressão limpa, claro. Isso aí é uma coisa muito de uma piedade safada, sem vergonha, dos caras que querem te ofender academicamente. Que é uma questão dessa estrutura racista. Ou ofender religiosamente com uma piedade falsa, mentirosa. Isso acontece várias vezes. Que é humano fala, não, veja bem, tem que falar assim, pipipi, que é só pra calar a raiva, calar o incômodo, segurar a voz, né? Esses dias eu até falei, acho que de um tweet do Mano, a gente botar uma questão nele, que ele citou o Tim Keller. Aí o Tim Keller, uma frase que é mais ou menos uma coisa assim, olha, hoje em dia as críticas são mais zombaria, escárnio do que outra coisa, aí o cristão não deve fazer isso. Corta pra Bíblia. Malandro, Naum, Sofonias, Malaquias, Isaías, o próprio Jeremias, Ezequiel, Jesus, a própria autoria de Jonas, como é a narrativa. É tudo cheio de zombaria, de zoeira, de ironia, de sarcasmo, de sátira, tira onda, Jesus fala um monte de parada. Aí pode, né? No texto sagrado, que é recurso. Gente, a ironia, o sarcasmo, a sátira, a própria zombaria, o escárnio, ele é recurso para você poder fazer valer um ponto dentro das dinâmicas, porque as dinâmicas sociais não é esse... Olha, eu falei, você ouviu e eu te convenci por uma frase bem feita, num som articulado que tinha um conteúdo e um sentido X. Não, meu irmão, às vezes é enfrentamento, isso acontece. A gente não pode cair nesse ar de que tá. E o Gedeon, o que ele tá fazendo, o que tá fazendo é um enfrentamento. Chamar um maluco de babaca. É excelente. Quebra a expectativa, quebra o ambiente, traz aquilo que, às claras, o que todo mundo dá com vontade de falar e põe as coisas no seu lugar. Então é isso aí. Will, explica aí pro Pavo como é que a gente faz as coisas com mais ódio. Brincadeira, Pavo, tamo junto. a hora que sair aí vai sair o sensacionista branco. E ainda bem que ele utiliza um vocabulário assim educado, mas bem firme na retórica. Contundente, a gente fala mesmo. Não, nem vale a pena dizer o nome desses indivíduos. Não vou Não vamos falar o nome deles. celebrar o nome desses indivíduos. Cambada de babaca. Ai, eu cortei Um abraço pra todo mundo cambada que de tá aqui no babaca, é muito... Cambada de babaca. Mas já tá bom aqui esse corte. Valeu, minha gente. Muito obrigado, GD, pela aulita. E assim, recomendo muito o conteúdo do GD, Gedeon Freire Alencar. Manja muito de pentecostalismo, de Assembleia de Deus. Fica a dica. E ele influenciou muito, inclusive, meu próprio curso aqui, Evangélicos e Política no Brasil, que tá na descrição, mas diferente dele, eu sou marxista, não weberiano. E tamo aí, trazendo a boa nova todos os dias úteis, né? Todos os dias úteis a gente traz a boa nova. Tamo junto, minha gente. Um abraço. Opa, peraí, não vai embora ainda não. Deixa eu fazer minha pub. Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar fazendo um monte de coisa que eu não deveria, inclusive defendendo o sistema capitalista. Mas não, eu só tô tentando pagar os boletos. E pra isso tô fazendo alguns cursos esse ano. E o primeiro eu vou lançar agora no dia 25 de janeiro. Evangélicos e Política no Brasil. Pra você ter mais informações, saber do que eu tô falando, o link tá aqui na descrição. Vai ser pela plataforma da Hotmart. Serão 3 aulas, cada uma de 1h30 mais ou menos, mais materiais complementares muito bacanas. Beleza? A proposta
proposta nesse ano eleitoral é a gente poder ter um conteúdo para analisar e compreender a realidade dos evangélicos no país e sua relação com a política, especialmente a tendência ao conservadorismo. E não só em âmbitos teóricos e tudo mais, mas na questão eleitoral, da reprodução social, das classes sociais. E aí, se você é militante, se você é de esquerda, se você é religioso de esquerda e militante, como eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Não para ter um conhecimento, informação geral, mas também para a gente poder atuar e interpretar o mundo de maneira objetiva, clara, que nos auxilie a agir no mundo, não só assistir o que está acontecendo nele. Beleza? Valeu pela paciência, tamo junto!